Shalom, shalom. A paz do Senhor, evangelista Wilton Samarone. Falar mais uma vez para vocês se inscrever no canal, curtir. Assim, quando eu atingir 1000 membros, vou estar sorteando um relógio folheado a ouro, igual a esse aqui. Quando eu atingir 1000 membros, 1000 inscritos, vou estar sorteando um relógio folheado a ouro, igual a esse, tá bom? Quando atingir 1000 inscritos, vou estar sorteando um relógio para desse canal, membro desse canal. Se você não é inscrito, se inscreva nesse canal, deixe seu like, atingir 1000 membros, 1000 inscritos, vou estar sorteando um relógio desse, folheado a ouro, para você, tá bom? Sem mais delongas, vamos ler um texto bíblico baseado em Mateus, capítulo de número... Vamos ler uma parábola. 13. Mateus 13, versículo, 45 e o versículo 45. Então, somente o 45. Mateus 13, versículo 45. Jesus falando. Está em vermelho na minha Bíblia, é vermelho. Ou está em vermelho é a voz do Senhor Jesus. Outro sim, o reino dos céus é semelhante a um homem negociante, que fala aqui, ó, que busca boas pérolas. Aí o versículo 46 fala: e encontrando uma pérola de grande valor, ele vai e vende tudo quanto tinha e a comprou. Você entendeu? É uma parábola. Ele fala: o reino do céu, 45, é semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, ele vai e vende tudo quanto tem para a comprar essa pérola. Você entendeu? É uma parábola. Aí eu te pergunto, por que Jesus falou em parábolas para o seu povo? Você entendeu? Você vai entender o mistério. Porque se Jesus tivesse falado abertamente e os judeus, os israelenses, tivesse aceitado Jesus, nós nunca teríamos salvação. Você vai entender o porquê através dessa palavra. Eu vi num podcast uma vez, eu não me lembro quem foi, o rapaz que estava sendo entrevistado no podcast, ele disse que se os judeus tivessem se convertido ao evangelho, ao cristianismo, eles teriam ganhado o mundo todo, sabe? Os judeus teriam ganhado o mundo todo, tinha feito a revolução. Aí eu pensei, eu falei, será? Nada contra vocês, judeus, não, nada contra. Mas é que vocês vão entender, biblicamente, que o povo judeu não é assim. Você vai entender, não é assim. Por isso que Jesus teve que vir descer na terra para pregar o evangelho a todas as nações. Porque Deus, quando chamou Abraão, fez uma promessa com Abraão, falou: Abraão, em ti serão bendita todas as nações da terra. Ou seja, Deus queria, essa é a vontade de Deus, que ele fosse propagado em todo o mundo, em todas as nações, em todas as famílias, em todas as casas, que habitasse um pai de família, pessoas, mãe, mulher, filhos, fossem ali o Deus regente daquele lar, daquela casa, o Deus criador dos céus e da terra. Por isso que Deus disse: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, porque a vontade de Deus é que toda a nação do mundo, o globo todo mundo, todas as famílias tivessem Deus como o centro de sua vida conjugal, material e familiar. Deus fosse o centro de cada residência, de cada casa, de cada família. Essa era a vontade de Deus. Essa era a vontade de Deus. E os judeus não são assim, você vai entender. Aí por isso que Jesus vem e fala em parábolas. E o que essa parábola quer dizer? Cada parábola tem uma verdade. Atrás da junção das consoantes e vogais, atrás das sílabas,
das palavras, as frases nessa parábola tem uma verdade. Ó, esse negociante, quem é esse negociante? É Jesus. Ele desceu, saiu lá da sua terra, do seu planeta não, perdão, do seu céu, deixou o céu de glória, deixou tudo que ele tinha lá em cima, veio numa forma corpórea, humana, essa forma vil, perecível, buscar uma pérola de grande valor. E quando ele acha, ele vai e vende tudo que tem para comprar. Então ele desceu para buscar. Aí ele achou essa pérola. Quem é essa pérola? É a igreja. É o povo de Deus, todos aqueles que o receberam. É essa pérola de grande valor. Todos aqueles que o receberam e ele queria comprar, aonde que ele foi vender tudo que tinha? Na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, ele vendeu tudo que ele tinha para comprar essa pérola de grande valor, que é eu e você, pecador. Ele pagou um preço caro por mim e por você, para comprar essa pérola. Por que que ele faz? Tem outra verdade ali, mas eu não quero entrar no assunto, sabe? O porquê que ele falou justamente desse versículo de pérola. Por quê? Na verdade, a pérola não nasce uma pérola. Ela não, antes de ser uma pérola, ela não era uma pérola. O que é? No fundo do mar, lá no fundo do mar, no oceano, tem um molúsculo, tem uma ostra lá, um crustáceo, uma ostra. Vamos supor que isso aqui fosse uma ostra. Aí as águas do mar da vida ali agita contra aquela ostra e de uma certa forma ela é impelida e entra um grão de areia, uma sujeira, que seja qualquer uma parte pequena que consegue penetrar a ostra. E aí a ostra identifica que aquele corpo estranho pode contaminá-la, pode prejudicá-la, pode matá-la, pode feri-la. E esta ostra libera uma enzima sobre aquela impureza, aquele ser estranho, aquele corpo estranho, e aquela ostra solta essa resina sobre ela para aniquilar, para matar aquilo que pode prejudicar a ostra. Aí, depois de muitos dias, esse líquido cristaliza, transforma ela numa pureza tão grande, alguém vai pescar e ela vem enroscada numa rede, quem sabe? Aí alguém abre e tem ali dentro uma pérola, porque a pérola, antes de ser uma pérola, ela era um grão, é uma sujeira, era uma impureza, era algo ruim que contamina a ostra. A ostra identifica aquela enzima, purifica aquele grão de areia e ele torna-se uma pérola de muito valor. Tem pérola aí que custa milhões, sabe? Então, nós somos criados do pó da terra. Ó, tudo a ver, pó da terra. Pó da terra. A igreja do Senhor é essa ostra. Quando a gente entra, esse sangue de Jesus que verteu na cruz do Calvário é essa enzima da ostra, que nos purifica o nosso pecado, toda a nossa natureza ruim, tudo aquilo que pode contaminar a noiva do Cordeiro, tudo aquilo que pode nos prejudicar. Esse sangue nos purifica, nos transforma numa pérola de grande valor, que ele nos comprou para quê? Para adornar a cidade santa, Nova Jerusalém. Lá é rua de ouro, muro de jaspe, cristal, sabe? Tudo de mais lindo. Então, nada mais justo do que levar uma pérola preciosa para adornar ainda mais aquele lugar. Mas eu não quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre esse podcast. O rapaz falou que se os judeus tivessem convertido, o mundo todo ele ganharia para Jesus. Eu não concordo, você vai entender por quê. Então, Jesus veio falando em parábola, porque se eles crescem, os judeus crescem em Jesus, acreditassem em Jesus, né? Ele não ia trazer essa salvação para nós. Os judeus não têm. Veja bem por quê. Ó, vou te dar o primeiro exemplo. Eu posso te dar três exemplos. Três exemplos. Vou te dar o primeiro exemplo. Primeiro exemplo. Deus pega e fala: Jonas, eu quero que você vai a Nínive levar minha palavra, eu vou levar um juízo, eu quero ter muita maldade, eu quero converter aquele povo, Jonas. Tu tem condições? O quê? Jonas fala. O quê? Nínive? Nínive? O povo era ruim, o povo era mau, que nem esse grupo aí que tem aí que tá exterminando a Nigéria lá. Essa cidade de Nínive é 10 vezes pior que esse povo aí, sabe? E o quê? Nínive era pra cá,
Deus manda ele ir para Nínive, ele pega, desce para Jope, o porto, pega o navio e some para Tarsis, lá do oposto. Ficava 4.000 quilômetros distante do ponto que Deus mandou ele ir. Ele pegou e foi para Tarsis, 4.000 quilômetros de distância. Olha a distância. Por que ele foi tão longe? Na cabeça de Jonas, 4.000 quilômetros. Na cabeça de Jonas e dos judeus e dos israelenses, Deus, para ele, é um Deus exclusivo da nação de Israel. Olha o pensamento que eles têm. Eles têm uma mente, sabe assim, quando você pega um cone, sabe aqueles cones que você põe na rua para identificar um buraco, alguma coisa? Para servir de alerta, aqueles cones, ele tem uma parte grande e uma parte pequenininha. Os judeus têm esse cone virado, o lado grande para o seu rosto, e o lado pequeno eles veem assim as coisas de Deus, pequenininha. E nós, a igreja, ao contrário, eu coloco o lado pequenininho e o lado grande para frente. Nós queremos abranger Cristo para todas as nações, para todos os lugares. Eles têm essa visão fechada. Então, na cabeça de Jonas, ele falou, eu vou para Tarsis, 4.000 quilômetros, bem longe daqui, lá Deus não vai me encontrar. Porque na cabeça de Jonas, Deus é um Deus territorialista, era para ser um Deus territorial, um Deus municipal, um Deus estadual, um Deus só daquela nação, daquela região, daquele distrito, só da nação de Israel. Quer dizer, era um Deus exclusivo. Era praticamente, eu vou dar essa expressão, não sei se vai servir, mas isso é coisa minha, eu que estou falando. Basicamente, os judeus, os israelenses, é mais ou menos assim, eles querem ter Deus como se fosse um Aladim da vida. Sabe o Aladim daquela lâmpada mágica? Deus só deles. Quer dizer, eles precisam de Deus, eles vão lá, esfregariam a lâmpada e Deus aparece. Sim, meu servo, pois não, o que você precisa? Ah, Senhor, Hashem, nós precisamos disso, disso, daquilo. Ou seja, exclusividade, eles querem um Deus exclusivo para eles. A intenção deles não era dividir Deus com ninguém. Por isso que quando Deus chama Jonas para ir, quer mostrar um exemplo claro para a nação de Israel, que Deus é um Deus soberano de todo o mundo, de todo o globo. Ele quer abranger o cosmos, ele quer abranger o planeta, ele quer todo mundo salvar todo mundo. Jonas, vai a Nínive, ele pega e vai para o lado oposto, mete o pé. Porque não queria levar a salvação para os ninivitas. Não queria dividir o teu Deus. Tá entendendo, irmão? Por isso que eu não concordo com aquele irmão que falou, não lembro o nome dele, não lembro o podcast. Ele disse, se os judeus tivessem convertido, eles tinham feito a revolução. Não, não é assim. Deus manda Jonas ir para cá, para Nínive, ele corre para o lado contrário, foge. É o primeiro exemplo. Agora vamos dar um segundo exemplo. O segundo exemplo você vai entender. E segundo exemplo está em Mateus, no capítulo 17 de Mateus, versículo 1 ao 4. Jesus chama Pedro, Tiago e João. Jesus chamou Pedro e Tiago e João. Chamou Pedro e dois irmãos, que é Tiago e João, são irmãos. Vem Pedro, vem Tiago e vem João. Aí eles foram para o monte. Aí se transfigurou lá no monte. Tem gente que prega aí, irmão, que Deus foi tão rígido com Moisés. Disse que Moisés desobedeceu a Deus quando ofendeu a rocha lá. E disse que Moisés nunca ia pisar na terra prometida. Que mistério. Moisés nunca ia pisar na terra prometida. Rapaz, Moisés fez o que fez daquele jeito. Dá certo que Deus julgou ele, né? Deu uma disciplina para ele. Mas em segredo, eis que aparece aqui no capítulo 17 de Mateus. Quem que aparece falando com Jesus, Pedro, Tiago e João? Apareceu Moisés e Elias. Você acha que Deus repreendeu ele, tá certo. Mas ele pisou na terra prometida sim. Tá aí, apareceu aí, capítulo 17 de Mateus, versículo 1 ao 4, apareceu Moisés e Elias. Aí eles conversando, diz que Pedro, olha o apóstolo Pedro, chega para Jesus, Senhor, tá tão bom esse lugar, tá tão bom aqui. Ele diz, Pedro fala, lê lá para você ver, capítulo 17 de Mateus, versículo 1 ao 4. Pedro chega e fala, Senhor, está tão bom esse lugar. Eis que vamos fazer aqui, olha ele falando, vamos fazer aqui 3 tendas. Uma para Jesus, outra para eles e outra para os visitantes. Ou seja, eles não queriam sair mais dali. Pedro falou,
O pensamento deles, para você ver como que eles têm esse pensamento de ter um Deus só para si, um Deus exclusivo. Deus está tão bom aqui, não vamos sair mais daqui, vamos fazer 3 tendas aqui, não vamos mais sair daqui, sendo que era para divulgar o evangelho. Sabe, esse pensamento, eu quero que você entenda o pensamento deles, esse pensamento, por isso que Jesus teve que intervir e pregar em parábolas ainda, para que eles vissem, não vissem, ouvissem, mas não escutassem, não entendessem, e seu coração não os convertesse, senão nós não teríamos salvação. É esse a questão. Deixa eu mostrar outro ponto. Terceiro ponto, Lucas, capítulo 9, versículo 49. Lucas, capítulo 9, versículo 49. Esse aqui é o João, o apóstolo que tinha uma intimidade grande com Jesus, colocava o seu ouvido no peito de Jesus para ouvir as batidas do coração. João disse assim para Jesus: Senhor, nós vimos ali uns homens pregando, expulsando demônios em seu nome. João disse: nós os repreendemos, porque eles não são de nós. Sabe? Eram forasteiro, eram de outra nacionalidade, não eram judeus, não eram israelenses, que tinham se convertido, que estavam fazendo a obra, que estavam pregando, repreendendo demônio, estavam expulsando demônio, fazendo a glória de Deus cair sobre o povo, e o povo recebeu o poder de Deus. João pegou e repreendeu eles. Pare com isso. Você não é um de nós. Tá vendo a mentalidade? A mentalidade deles? Querendo um Deus só para si. Deus exclusivo. Não esse Deus católico que nós cremos. Católico é uma palavra latim, irmão, quer dizer universal. Deus é universal. Deus está em todo lugar. Quer que ele abrangeu o planeta, o universo. Deus é isso. E eles queriam um Deus regional, municipal, estadual, local, só para si. Aí Jesus: não impeçais. Se ele não é contra nós, ele é por nós. Jesus repreendeu. Eu vou te dar um quarto exemplo. Aí você vai entender. Esse quarto exemplo é bem interessante. Esse quarto exemplo. Ih, está bem lá atrás já. Uma senhora chamada Noemi teve 2 filhos, Malom e Quelion. Malom e Quelion, um casa, uma menina, outro casa com a outra. E os 2 filhos de Noemi morrem. E eles passam fome na terra de Israel, vão para uma terra estranha ali, casa com as meninas pagãs, a qual não era para se misturar, não era para se casar, se associar com aquele povo pagão. Os filhos de Noemi casou com Noemi, com Ruth e com a outra. Esqueci o nome da outra Orla, acho que era Orla. Aí os 2 filhos morreu, aí ficou as 2 noras, Noemi e as 2 noras. Noemi chama as 2 noras e fala assim: ei, agora meus filhos morreram, vocês estão livres, não tem outro filho para dar em casamento para você e para suscitar a descendência dos meus filhos, vão para suas casas. Vão para suas casas, vão para sua terra, volte para os seus pais. Vão embora. Sabe? Expulsando o povo. Em vez de atrair para si, atrair para o seu Deus, a menina inteligente, a Ruth, viu que o poder de Deus era tremendo. E ela por si só lutou em ganhar a presença de Deus, em receber o Deus como seu único, exclusivo Salvador. A outra foi embora. Ouviu a voz da sogra e foi embora, porque essa é a verdadeira intenção deles, é isso. Não, os judeus, os israelenses não querem dividir Deus com ninguém. Nunca quiseram. Você pode ver toda a Bíblia lá atrás. Aí, a Ruth que teve que lutar. Não, o seu Deus é meu Deus. O seu povo é meu povo. Aonde você for, eu vou. Ela lutou para ganhar a Deus. Assim como eu e você agora lutamos para ter esse Deus e vamos distribuir. Porque nós não temos a mentalidade dos judeus, dos israelenses. Queremos um Deus exclusivo só para nós. Não, nós queremos abranger o mundo. Nós queremos conquistar as nações. Nós queremos
enviar, propagar a palavra, assim como nesse vídeo agora. Nós propagamos a palavra e quem sabe você está ouvindo essa palavra, você está entendendo. Quem sabe você viu e nunca entendeu por que Jesus falou em parábolas. O mistério de Deus é tão grande. Veio falar em parábola justamente para isso. Parábola significa, no seu traduzido para português, parábola, deixado de lado. Jesus falou em parábolas, e isso, parábola significa, traduzido em português, deixado de lado. Ou seja, deixou de lado os judeus. Ele veio para os judeus, ele veio para os seus não receberam, não aceitaram, não reconheceram como Messias, antes o crucificaram, antes mandaram para Pilatos, mandaram para a cruz, sabe? Se você vê lá a barbárie que fizeram com ele, então, deixar de lado. Eles têm a salvação, eles conhecem a Deus. Eles pegam o Deus e não dão e não distribuem. Tudo bem, já sabe o caminho, a salvação, eles sabem já onde que é. Só que eles não distribuem Deus com ninguém. Aí então Jesus falou, deixa de lado. Aí virou as cara para nós. Quem sabe você está ouvindo essa palavra, está ouvindo esse vídeo, e Jesus está te olhando para você nesse exato momento. Deus está de olho em você agora. Deus está vendo o que você está passando, que você está sofrendo, e que você entendeu essa palavra, esse chamado. A importância do amor de Deus para contigo. Deixou o seu povo exclusivo de lado e voltou as caras para nós, porque Ele quer ganhar o mundo inteiro, para que todos venham ao arrependimento e venham para Jesus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus senão por Jesus. Jesus é o único mediador entre Deus e o homem, é o único, não tem outro. Se você ouviu falar em outro mediador, engana-se quem falou para você, engana-se quem acredita nisso. O único mediador entre Deus e o homem é um só, Jesus Cristo, o Filho de Deus, que entregou a sua vida por amor de muitos, por me amar, por te amar. Hoje Jesus te chama. Vem para Jesus se você entendeu essa palavra. Se você quer aceitar Jesus, erga sua mão, fala, Senhor, eu entendi a sua palavra, eu quero ser o teu povo, eu quero que o Senhor seja o meu Deus. Fique com essa palavra, eu te agradeço em nome de Jesus. Se você gostou, compartilha, deixa o like, se inscreva no canal, atingir 1000 membros, estarei sorteando um relógio folheado a esse, semelhante a esse, tá bom? Quando atingir 1000 membros. Fique com essa palavra e que a paz do Senhor seja sobre todos vocês. Amém. Shalom, shalom.